Boa noite, pessoal. Vamos encerrando a parte de eletrólise com o final da teoria, na verdade, aqui na primeira parte da aula. E na segunda parte da aula a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? Eu não prometo para vocês que nós façamos todos os exercícios de sala. Nós estamos com muitas questões. Eu vou selecionar algumas, vai dar para a gente fazer a maioria, eu acredito, tá? Mas a gente não vai, eu não prometo que eu faça todas. O que a gente vai fazer na aula de hoje é um negócio bem pesado, para falar a verdade. A teoria em si é simples, mas quando a questão envolve conta, aí o negócio complica. Né? A gente trabalha, quando você fala em eletrólise, a gente está sempre falando de um processo que consome energia, e até onde a gente sabe, esse processo é usado para produzir coisas. Eu produzo um monte de substâncias pela eletrólise. Tanto a eletrólise ígnea, como a eletrólise em solução aquosa. O que nós vamos discutir hoje não são técnicas de produzir nada. São técnicas industriais para você fazer outras coisas. E aí, quando a gente fala nessas técnicas de eletrólise, a gente está falando de duas. A primeira é a galvanoplastia, tá? E a segunda é a recuperação de metais. São processos. A galvanoplastia é um processo onde você vai cobrir um objeto com metal. Você vai depositar metal em cima de uma superfície. Então, vocês já imaginem que isso tem uma baita aplicação na indústria. Né? Vamos pegar um caso bem prático. Se você tiver aí no seu quarto uma maçaneta de porta, no quarto, na sala, onde você quer que você esteja, talvez você tenha aí perto de você uma maçaneta de porta. Se você olhar para a maçaneta de porta, ela é brilhante, ela é reluzente, ela é quase espelhada. Né? Essa superfície, ela foi depositada eletroliticamente. Quando você pega num corrimão, aqueles corrimões bem brilhantes de metal, toda vez que você vê uma superfície de metal muito brilhante, você pode ter certeza que aquele processo foi feito com galvanoplastia. E o segundo processo é a separação de metais dentro de uma liga metálica. Por exemplo, imagina que você tem uma liga com vários metais, ferro, zinco, tudo misturado. E lá dentro tem um pouco de cobre. E o cobre, ele é um metal caro para produzir, ele é caro no mercado. Então, o cobre é um material de certo interesse para você reciclar ele. Como que eu vou tirar o cobre de uma liga metálica, sendo que os metais estão todos misturados ali? Então, a gente vai discutir que a gente faz isso com eletrólise, tá? Para quem é que vocês não é o público que eu estou dando aula aqui. Vocês são tudo aspirantes a médicos. Mas isso aqui para engenharia química é o ó do borogodó. Os caras estudam isso pra caramba, tá? Eletrólise na indústria. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. No meio do caminho, tem uma pedra. Essa pedra é a estequiometria. Porque é o seguinte, eu quero recobrir um objeto de metal. Para fazer isso, eu tenho que gastar uma certa energia. Então, a estequiometria ela vai perguntar mais ou menos assim. Se eu quiser depositar 10 gramas de metal numa superfície, qual a corrente elétrica que eu tenho que usar? Vai entrar corrente elétrica, vai entrar carga elétrica. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, é um assunto bem pesado. Mas, qual é a parte boa da história? Isso aqui vai abrir a tua cabeça. Vai abrir de vez a tua cabeça para a eletroquímica. Tá? Então, tudo que você viu de pilha, eletrólise, vai ter que ser usado aqui. Até porque a parte de estequiometria, ela não precisa ser necessariamente feita numa eletrólise. Né? Por exemplo, numa pilha, o que acontece com o ânodo? O ânodo corrói. Ele pode te perguntar qual a massa de ânodo que corrói.
Então as coisas começam a complicar um pouco, porque eu tenho que trazer a parte de estequiometria para tudo aqui, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje de teoria. Aí depois a gente começa os exercícios, ok? Então vamos. Galvanoplastia. Aqui está a definição. A galvanoplastia é um processo de revestimento de uma peça metálica com a camada de um metal a partir de uma eletrólise. Então, na eletrólise, acontece uma redução e uma oxidação. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa eletrólise para fazer um processo de recobrimento. Então, o primeiro desafio que a gente tem é o seguinte: como é que eu vou montar a eletrólise? Então, eu vou pedir para que nós, antes de olharmos para o desenho, quero que vocês olhem aqui na tela, porque eu vou construir uma linha de raciocínio, tá? Então, a história é a seguinte: imagina que eu tenha um objeto de metal. Eu tenho um objeto. Esse objeto, eu gostaria de recobrir ele com ouro. Quero folhear um objeto a ouro. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse objeto e vou conectar ele num gerador, numa pilha. Vamos usar o termo pilha ou bateria, que aí você vai entender melhor. Tá. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou mergulhar esse cara dentro de uma cuba, onde eu tenho aqui dentro uma solução aquosa. O que eu vou colocar nessa solução aquosa? Bom, eu vou colocar um sal. Mas não é qualquer sal, não. É um sal cujo cátion é o metal que eu quero cobrir. Então, por exemplo, eu quero cobrir essa placa com ouro. Então, eu vou colocar aqui na solução um sal de ouro. Pode ser nitrato de ouro, cloreto de ouro, sei lá, de preferência um sal solúvel, né? Um sal solúvel. Então, eu vou pegar, por exemplo, um sal que tenha ouro 3 e nitrato. Nitrato de ouro. Tá? Claro que na proporção você vai ter um ouro para 3 nitratos. Vê se você concorda com isso. Se você não concordar, agora é o momento de perguntar. Um ouro para 3 nitratos. Beleza. Ó, veio uma pergunta aqui. Banhar, entre aspas, a ouro é galvanização? É. Galvanoplastia? É. Agora eu vou entrar na sua mente. Presta atenção que eu vou entrar na sua mente agora. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando assim agora. Caralho, peraí. Eu achei que para você cobrir um objeto com ouro, eu derretia o ouro e mergulhava o objeto como se fosse numa calda de chocolate. Então você deve ter imaginado o cara mergulhando um objeto de ouro, no ouro líquido, e saindo, escorrendo o ouro. Fala aí se eu entrei na mente ou não. Cuidado com o que você pensa a meu respeito, hein? Eu posso já estar sabendo há muito tempo. Exatamente, a fantástica fábrica de chocolate, a fantástica fábrica de ouro líquido. Eu tenho só uma coisa a dizer para vocês. Acorda para a vida, criatura. De onde vocês tiraram essa merda da cabeça? Diz para mim. Gente, imagina o ouro líquido. Imagina o ouro líquido. Ele está a uma temperatura alta, não tá? Eu não sei exatamente qual que é o ponto de fusão do ouro. Mas se você colocar um metal dentro do ouro, provavelmente o metal vai derreter junto.
Esquece isso, tá? Esquece. O que eu quero fazer é causar uma redução do ouro. Esse ouro aqui, ó, eu tenho que atrair ele para a eletrólise. A hora que ele encostar na eletrólise, ele vai reduzir e vai grudar nela. Dentro da água, temperatura ambiente. Alguém aqui assistiu X-Men? Aquele X-Men do Wolverine, que mostra como que o Wolverine surgiu, como que surgiu o Adamantium no Wolverine? Vocês assistiram? Puta, é muito louco X-Men. Eu amo X-Men. Naquele filme, os caras fazem eletrólise de Adamantium dentro do Wolverine. O cara enfia um monte de prego no Wolverine, porque ele tem lá o esqueleto dele, né? Que é aquele esqueleto que, tipo, que sai as garras, né, dele, que é de osso. Não sei se estão ligados que é na origem do Wolverine, o esqueleto dele é de osso, não é de adamantium. O cara faz uma eletrólise dentro do Wolverine e joga adamantium dentro dele. O que eu quero fazer? Por que eu tô contando essa brincadeira pra vocês, gente? Pelo seguinte, se eu quero que o ouro encoste ali e reduza... Peraí, eu tô meio perdido aqui, calma. Ó, eu quero que o ouro encoste aqui e sofra redução. Então, essa placa, ela tem que ser o cátodo da eletrólise. Sempre. Por quê? O cátodo é onde ocorre a redução. É a região da eletrólise que atrai o cátion. Agora, para pensar um pouquinho. A hora que o ouro encostar ali, o que vai acontecer com ele? O ouro iônico vai receber 3 elétrons e vai virar o quê? Ouro metálico, ouro sólido, brilhante, com NOx zero. Ouro reduzido. Deu para entender? Outra coisa importante. Vão te perguntar em que polo da bateria essa placa tem que estar ligada. Vão te perguntar em que polo da bateria a placa está ligada. Gente, vamos pensar. Se está acontecendo a redução do ouro, significa que a bateria ela tem que estar enviando elétrons para a placa. Então, a bateria ela tem 2 polos, não tem? Qual é o polo que libera elétron da bateria, gente? Vocês lembram? Qual é o polo que libera elétron da bateria? Qual é o polo onde está acontecendo oxidação da bateria, na bateria? É o ânodo. É o ânodo, exatamente. Então, a eletrólise, a placa que você quer cobrir de ouro, ela tem que estar ligada no ânodo da bateria. Tudo bem? Só que tem um problema, gente. Haja ouro, né? Imagina quanto você tem que colocar de sal ali dentro para grudar o ouro. Então, o que os caras fizeram? Essa bateria, ela tem 2 polos, não tem? Olha que genial isso aqui, mano. Puta, isso aqui é muito genial. A bateria não tem um polo positivo aqui? Então, no polo negativo, está rolando oxidação de alguém na pilha. E no polo negativo, está acontecendo redução de alguém. Então, olha a sacada do Paranauê. Eu vou ligar nesse lado da bateria uma outra placa.
Só que essa placa é uma placa de ouro puro. Purinho. E olha onde a placa está ligada. Ela está ligada no polo positivo da bateria. Ou seja, tem alguém aqui reduzindo. Então, a bateria ela vai puxar elétron da placa de ouro. Ela vai puxar elétron da placa de ouro. O que vai acontecer com a placa de ouro, gente? Adivinha. Vamos ver se vocês imaginam. O que vai acontecer com a placa de ouro? De onde vêm esses elétrons aqui, ó? A pergunta é essa. Quem é que está dando elétron para a bateria? A bateria está puxando elétron dali. De onde vem esse elétron, cara? Vem do ouro. A hora que você conecta a placa de ouro, ela se torna, na bateria, o ouro da placa ele começa a corroer. Começa a acontecer isso aqui, ó. O ouro da placa começa a perder elétron para a bateria. Só que daí quando o ouro perde elétron, ele vira ouro 3. E o ouro 3 vai para a água. Então, do lado direito, esse ouro aqui, ó, ele solta elétron e cai na solução. Aí os elétrons saem da placa, 3 elétrons aqui, ó, atravessam a bateria e entram do outro lado. Então, ó, essa placa aqui, ó, ela é um ânodo da eletrólise, porque ela está oxidando. Ela está oxidando. Então é muito doido, porque no final das contas, o que está acontecendo? O ouro ele está saindo da placa da direita e migrando para a placa da esquerda. Entende? O ouro vai corroer de um lado e depositar do outro. Corroer de um lado e depositar do outro. Corroer de um lado e depositar do outro. Tá bom? Ou seja, se você tentar fazer uma equação global, não vai ter equação global. Por uma razão muito simples. Não está acontecendo aqui nenhuma reação química. O que você está fazendo, na verdade, é tirando o metal de um lugar e colocando em outro. Fazendo esse outro metal virar um cátodo. Tem uma pergunta aqui, ó. O ouro, ele vai para a solução aquosa e vai ser atraído pelo cátodo? Sim. Sim. Olha, gente, olha que coisa bonita. Presta atenção. Olha que coisa bonita. Por dentro da eletrólise, quem anda é o ouro. Não é? O ouro mais 3 sai daqui e chega aqui. Quem anda por fora da eletrólise, enquanto o ouro está andando, da esquerda para a direita, quem está andando da direita também? Aliás, da direita para a esquerda, né? Eu falei errado. Enquanto o ouro está andando da direita para a esquerda, quem está andando por fora da eletrólise?
os elétrons. Quantos elétrons estão andando? 3. Isso é corrente iônica. Isso é corrente iônica. Percebe que o ouro ele está indo para a esquerda junto com os elétrons. Ele está indo para a esquerda junto com os elétrons. Por que esse processo é espontâneo? Por que esse processo é espontâneo? Aliás, por que esse processo é não espontâneo? Porque quem está fazendo isso acontecer é a bateria. A bateria está arrancando o elétron de um lado e jogando para o outro. Como é que a bateria consegue essa proeza? Ela cria aqui dentro um campo elétrico. Aqui, ó. Aqui dentro, gente, tem um campo elétrico que quem criou foi a bateria. Ô, gente, olha para cá um pouquinho, por favor. Placa negativa. Aqui é a bateria. Placa positiva. O que a bateria fez? Ela criou aqui dentro um campo elétrico. Um campo elétrico. Dentro da água. Quem está andando a favor do campo elétrico? A carga de prova, que é o ouro 3. Só que, gente, esse campo elétrico é tão foda que da onde vem o ouro 3? Da onde vem o ouro 3? Ele arranca o ouro da placa de tão intenso que é o campo elétrico. Imagina uma placa que é tão positiva, ela está tão positiva que ela começa a perder, ela começa a perder carga positiva. As cargas positivas vão sendo arrancadas ali. É claro que para fazer isso, o que a bateria está fazendo? A bateria está se encarregando de puxar os elétrons daqui, ó. A bateria puxa o elétron. Na hora que ela puxa o elétron, o ouro cai para a água. Vocês conseguem visualizar tudo isso, gente? Ou imaginar, né? Imaginar isso. Tá? Tudo bem? Podem tirar print. Então, que tipo de pergunta pode se fazer aqui? A pergunta mais comum que cai é a seguinte: onde eu tenho que ligar o objeto que vai ser recoberto? Então você já sabe, a resposta é no polo negativo da bateria. Para quê? Para receber os elétrons que vêm dali. Onde eu tenho que ligar a placa de metal que eu quero cobrir? Quer dizer, que eu quero usar para recobrir o outro. Tá? Eu quero recobrir com ouro. Então onde eu tenho que ligar o ouro? De tal maneira que o ouro sofra corrosão. Então, com o tempo, essa placa ela vai corroendo aqui, ó. Ela vai corroendo. Porque, na verdade, todo o ouro ele vai saindo dali e passando para o cátodo. Tá? Beleza? Bom, agora, onde entra cálculo nisso? Tira print, eu vou trocar aqui o slide, tá? Olha a pergunta aqui. Carga positiva procura menor potencial. Posso associar com isso? Deve. Deve associar. É exatamente isso que está acontecendo. A carga positiva está indo a favor do campo, ó, e para a região de menor potencial, que é a placa que está negativa. O fato da placa estar negativa, na verdade, o que isso quer dizer na prática, né? Que o potencial aqui é menor. Então o ouro é arrancado de uma placa para outra, de tão forte que é o campo elétrico. Agora você imagina o seguinte, né? Eu preciso ter um campo elétrico, ó.
Para você ter um campo elétrico forte, o que você precisa ter? Uma DDP. Quem me dá a DDP? A bateria. A bateria me dá DDP. Tudo bem, agora a gente conseguiu conectar tudo. Tudo. Tudo que a gente está vendo na química com a física ao mesmo tempo. Porque uma coisa acaba explicando a outra. Tá? Agora, vamos fazer contas? Então, vou trocar o slide. Gente, para a gente poder fazer cálculo em eletrólise, existem 2 pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é que você entenda o que é corrente elétrica. Então, como a gente ainda não teve esse assunto, a gente está nas vésperas de começar a corrente elétrica, né? Nos próximos 2 aulas aí de física a gente está entrando na corrente elétrica. Vamos dar um spoiler aqui. Vamos dar um spoiler. Dá uma olhada aqui, ó. Volta um pouco no slide. Espera aí. Os elétrons estão andando aqui pelo fio, não estão? Ó? Quanto mais tempo você deixa isso aqui ligado, mais elétron passa por aqui. Certo? Então, existe uma maneira da gente medir o fluxo dos elétrons. O fluxo. Os elétrons estão migrando de um lado para o outro. Quantos elétrons por segundo passam ali? Mais ou menos isso. Essa grandeza, ela é definida como intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica, ela vai dizer o seguinte para a gente. Ó, é a quantidade de carga que flui dividido pelo intervalo de tempo. Lembrando que essas cargas, elas são os elétrons que estão indo de um polo para o outro. Lá por fora. Lá por fora. Tá bom? Beleza. Eu também sei o seguinte, que essa tal corrente elétrica, ela é medida em Coulomb por segundo. Coulomb é carga, segundo é a unidade de tempo, que é o que eu chamo de ampere. Agora, para pensar um pouquinho, gente. A quantidade de carga depende do quê? A quantidade de carga, ela depende do número de elétrons. Que passa no fio. Concorda comigo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando instalar na tua cabeça um aplicativo. Esse aplicativo, ele vai te ensinar a resolver exercícios que tenham eletrólise e estequiometria. Então, nesse aplicativo, existem algumas ferramentas. Eu preciso saber o que é corrente elétrica. Eu preciso entender que a corrente elétrica, ela mede quantos elétrons estão passando ali dentro. Quanto mais elétron passar, mais carga atravessa. E aí o que a gente entende? Quanto maior a quantidade de carga que atravessar a eletrólise, maior é a corrente elétrica. Então, lá no fio, está passando uma corrente elétrica. Mas, Dan, por que é tão importante saber isso? Pelo seguinte, gente. O número de elétrons que passar na eletrólise vai te dizer quantos átomos migraram. Então, essa informação é crucial. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Imagina essa reação aqui, ó. Opa, peraí. Imagina que você vai fazer eletrólise do ouro. Você vai reduzir o ouro. Certo? Olha para a equação. Quantos elétrons eu preciso para grudar o ouro na placa? 3. Então, quando eu olho para a reação, o que eu percebo? Que 1 mol de ouro deposita com 3 mols de elétron. Então, por exemplo, se você quiser depositar 1 mol de ouro, você tem que deixar o negócio ligado um tempo suficiente para quantos elétrons atravessarem? 3 mols. Percebe? Agora, o que tudo isso tem a ver com a corrente elétrica? Se a corrente elétrica for grande, quer dizer que os elétrons passam rápido. Então ele pode, por exemplo, perguntar quanto tempo eu preciso deixar o negócio na eletrólise. Fala, ó, eu quero depositar 1 mol de ouro com uma corrente de 15 amperes. Quanto tempo eu preciso deixar esse negócio funcionando? É esse tipo de pergunta que ele vai fazer. Tá? Agora, olha que interessante. Imaginem que você não queira fazer eletrólise do ouro. Eu não quero fazer a do ouro. Eu quero fazer a do zinco. Ó, zinco mais 2 elétrons virando 0. Opa. Para 1 mol de zinco, a relação é outra. Tudo bem? Então, é muito importante que a gente perceba que existe uma regra de 3 entre elétron e o átomo. E aí, em cima dessa regra de 3, a gente vai poder fazer as contas que ele vai pedir, tá? Então, isso é uma ferramenta que você tem que ter na tua cabeça. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente relaciona tudo isso, tá? Beleza? É lei de Fourier que chama? Eu nem sei. Tem nome essa fórmula? Eu nem vou usar a fórmula, na verdade, né? Eu vou tentar fazer tudo com regra de 3. E depois a gente, se der tempo, a gente até pode deduzir a fórmula, é bem legal. Bom, outra coisa. A gente precisa relacionar carga com elétron. Então, tira print, por favor. Eu vou trocar o slide. Outra coisa que a gente precisa relacionar. Então, ó, eu sei que corrente é carga que passa pelo fio por tempo. Só que a gente já viu que a carga, nesse caso, essa carga, na verdade, são elétrons, passando de um lado para o outro. Essa carga, ela é o número de elétrons vezes a carga dele. Então, existe aqui uma relação muito importante, que é um elétron, eu sei que tem uma carga minúscula. Certo? Isso aqui a gente já sabe lá da física. Acontece, gente, que num problema de química, a gente não trabalha com um elétron. A gente trabalha com quantidades maiores. Então, saber a carga de um elétron aqui não é tão vantajoso.
Então, o que a química criou? Ela criou uma constante que serve para trabalhar com grande quantidade de elétrons. De que grande quantidade eu estou falando? Adivinha? 1 mol. Então, existe uma constante chamada constante de Faraday. Que a gente usa bastante em química. O que essa constante é? É uma carga. Essa carga é bem grande. Ela é uma carga de 96.500 coulombs. É uma senhora carga. Tá? Na verdade, não é bem esse valor está arredondado, mas a gente usa ele nas contas, então... Desculpa. Então, esse é o valor que a gente vai usar. Tá, mas essa carga é a carga do quê? É a carga de 1 mol de elétrons. Então, imagina que você tenha um pacote, né? Lembra que a palavra mol a gente associa com a ideia de pacote. Se eu tenho um pacote com 600 sextilhões de elétrons, 600 sextilhões de carguinhas negativas, cada carguinha valendo isso aqui, ó. Se eu juntar todas essas cargas juntas, eu tenho isso aqui. Claro que em módulo, né? Tá bom? Então, quando você ouvir a seguinte frase, olha, atravessou 1 mol de elétron de um lado para o outro. Atravessou quantos coulombs? Tá? Então, esses dois conceitos a gente vai usar para poder resolver questão de cálculo estequiométrico no contexto da eletrólise, tá bom? Vamos fazer uns exemplos? Acho que seria interessante a gente fazer exemplo agora. Então, vocês podem tirar print para a gente fazer algumas situaçõezinhas de modelo. Para a gente criar aqui uma linha de raciocínio, tá bom? Eu estava só mexendo no negócio aqui, por isso que eu apaguei a tela, tá, gente? Olha só. Enunciadinhos bem rápidos, tá? Para não ficar enchendo muito linguiça. Olha a pergunta. Se para a eletrólise de uma solução de NiSO4 foi aplicada uma corrente de 0,05 ampere durante 193 segundos, qual foi a massa de níquel depositada no cátodo? Então, é uma situação bem nova. A gente precisa analisar com bastante calma, tá? Tem muita informação estranha, tempo, com fórmula, né? Quando é que você imaginaria que você ia usar numa questão de química o tempo, né? Então, é bem físico-química, né? Vamos imaginar o que está acontecendo? Imagina que você tem uma placa mergulhada dentro de uma solução de sulfato de níquel. Eu já vou colocar, gente, o sulfato de níquel dissociado. Tá? Essa placa, eu quero que o níquel grude nela. Então, você não precisa, nesse exercício, nem se preocupar muito com o que está acontecendo do outro lado da eletrólise. É claro que esse lado aqui, como ele vai atrair o cátion, ele é o cátodo.
Então, certamente, esse lado ele está ligado na bateria. Mais especificamente no polo negativo da bateria. O polo negativo está mandando elétron e o níquel vai grudar ali. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Você vai concentrar tua atenção exatamente nessa figura. E vai começar a perceber o seguinte, que o níquel, ele é mais 2. Ah, professor, mas eu tenho que saber o NOx do níquel? Tem. Para você relacionar ele com os elétrons. 2 elétrons vira níquel 0. Tudo bem? Gente, ele quer saber quanto de níquel foi depositado, não é? Olha para a reação. A reação está me dizendo o seguinte, ó. Se eu usar 2 mols de elétron, eu consigo grudar 1 mol de níquel. Ah, eu acabei de ver uma coisa que eu escrevi errado aqui. Desculpa. Perdão. Tá? 1 mol de níquel. Então, olha a minha ideia. Se eu descobrir quantos elétrons atravessaram, eu calculo o número de mols de níquel. Sabendo o número de mols de níquel, eu acho a massa. Vocês conseguem perceber essa ideia? Quais são as informações que vão me ajudar a descobrir quantos elétrons estão passando pelo fio? Olha só. O que eu sei? Eu sei que a corrente elétrica é a carga que passa pelo tempo. Onde a carga são os elétrons, né? Então eu posso dizer o seguinte, que a carga que atravessa a eletrólise, por causa dos elétrons, é a corrente vezes o tempo. Vamos fazer conta? Carga igual corrente, 510 a menos 2, vezes o tempo, 193. Tudo bem? 193 vezes 5. 965, 10 a menos 2. Então, isso aqui dá 9,65 coulombs de carga. E agora, gente, alguém tem alguma sugestão? Eu descobri quantos coulombs andaram pelo fio. Mas eu queria saber quantos elétrons andaram pelo fio. Quantos elétrons andaram pelo fio? Olha, o que eu sei? Eu sei o seguinte, que 1 mol de elétron que passa no fio tem 96.500 coulombs. Agora dá para entender onde eu vou usar a constante de Faraday, ó. 1 mol de elétron tem essa cargona. Quantos mols de elétron para 9,65? Então fica, o número de mols de elétrons é 9,65 dividido por 96.500, que é 9,65, 10 a menos 10 a quarta.
Então, o número de mols de elétron que atravessou a eletrólise foi de 1 vezes 10 a menos 4 pacotes de elétrons. Cheguei onde eu queria. Cheguei exatamente onde eu queria. Esses elétrons passaram por aqui, ó. Por aqui. 1 vezes 10 a menos 4 mol. Agora eu consigo descobrir quanto de níquel grudou no fio, na placa. Aí, ó, eu vou chamar a atenção de vocês o seguinte. Eu vou escrever de novo essa regra de 3 aqui. Presta atenção, gente. 2 mols de elétrons reagem com 1 mol de níquel. Só que eu não vou escrever 1 mol de níquel. Eu estou procurando uma coisa na internet aqui. Adivinha o que eu estou procurando na internet? Adivinha o que eu estou procurando na internet? É, isso. A massa molar do níquel. 58,7. Em vez de colocar 1 mol, eu ponho a massa molar. Tá bom? Se 2 mols reagem dando isso, 1 vezes 10 a menos 4 mol vai dar uma massa M. A massa M vai dar, gente, 58,7 vezes 10 a menos 4 gramas. Se você preferir, eu acho que fica mais fácil, você vai ver, ó, para enxergar. Eu posso dizer que isso aqui é 5,87 10 a menos 3 gramas. Ou, se você preferir, 5,87 miligramas. É a quantidade de metal que grudou na placa. Tá? Ah, e dividido por 2, verdade. Dividido por 2. Não se empolga, Danilo. Peraí. Don't be empolgue. Aqui. Dividido por 2. Eu esqueci de isolar. Eu esqueci de terminar a conta, né? Ai, peraí. Ai, troca a caneta. Aqui. Então, isso aqui dividido por 2. Então, vai dar um M de 29,35. Deixa eu ver se é isso. Não, 25. Eu acho que é 29,35 10 a menos 4 gramas. Tá? Tá, beleza. Uhum. Difícil, né? Bastante coisa conectada. Vou pedir para vocês tirarem print para a gente fazer um outro exemplo. Então, ó, você tem uma proporção que é a parte em branco. Essa proporção, ela vai depender do NOx do maluco. Aqui, ó. Do NOx. Segunda parte, se vira para achar os elétrons. Terceira parte, volta para o cálculo estequiométrico, da estequiometria que você achou ali, no começo do exercício. Tá bom? Vamos lá, próximo. Quanto tempo é necessário para que se depositem 25 gramas de zinco numa eletrólise de cloreto de zinco na água, utilizando uma corrente de 2 amperes? Então é assim, imagina uma placa
E aqui dentro, aqui você tem uma solução aquosa. O que eu tenho na solução aquosa? Eu tenho zinco 2 e tenho cloreto, né? Cloreto. Tá. Eu quero que o zinco grude na placa. Então, o enredo é o mesmo. A placa é o cátodo. Certo? Essa placa está recebendo elétron da bateria. E aí, qual é a primeira coisa que eu percebo? Que o zinco 2 precisa receber 2 elétrons para virar zinco 0. Então, ó, a minha proporção está aqui. Ó. Tá? Tudo bem que ele perguntou o tempo. Né? Tá. Só que é o seguinte, qual é a corrente que ele está usando? A corrente que ele está usando é 2 amperes. Só que corrente, gente, é a carga pelo tempo. Se a pergunta dele é quanto tempo, eu já conheço a corrente. Eu preciso saber qual a carga que passou na eletrólise. Então, o nosso problema nesse caso é descobrir quantos coulombs passaram pela eletrólise. Tá? Até aqui tudo bem? Para descobrir quantos coulombs, eu precisaria saber quantos elétrons foram usados. Então, eu vou começar a estequiometria com a massa molar do zinco. Então, lá vamos nós. Só trocar aqui por zinco. Zinco, 65,38. Eu vou usar 65, tá, gente? Vou arredondar bem a massa. Ó, eu vou dizer o seguinte, que 2 mols de elétrons reagem com 65 gramas de zinco, que é 1 mol. Quantos elétrons para 25? Porque foi a massa que ele usou. Então, o N vai dar quebrado, eu acredito que vai dar quebrado, dá 50 dividido por 65. 0, eu vou colocar 0,8. Tá? Eu arredondei, tá? Elétrons. Agora, eu vou achar a carga disso aqui. Então, eu vou fazer o cálculo da carga. Agora é a hora de usar a constante de Faraday. Olha, 1 mol de elétron tem uma carga de 96,500. E 0,8 mol? Tá bom? A carga vai dar, gente, 0,8 vezes 96,500. Tá 77.000, opa, 77.200. Coulomb. Achamos a nossa querida carguinha. Agora eu volto para a definição de corrente.
Vamos lá. Ó, a corrente é 2 amperes. A carga é 77.200 e o tempo é ΔT. O tempo é o que eu quero descobrir, né? O tempo é o que eu quero descobrir. Tá? Então, o ΔT vai ser 77.200 dividido por 2. Dá 38.600 segundos. 38.600 segundos. Ô, gente, só por curiosidade, tá? Se eu dividir isso por 3.600, que é 1 hora, dá mais de 10 horas. Dá mais de 10 horas. 10 horas de eletrólise para grudar 25 gramas de zinco. Tá? Na verdade, dá quase 11 horas, viu? Eu tô arredondando para baixo, mas tá errado. Tá 10,8 horas. Tá quase 11 horas. Então, essa frase é legal. Nossa, muito tempo. Alguém tem alguma explicação do porquê que foi tanto tempo para tão pouca quantidade de zinco? O que vocês acham que fez demorar tanto? Essa pergunta é muito importante como um experimento para saber se você entendeu o exercício. O que tem o I? O que tem o I? Ah, exato. O I é muito baixo, tem pouco fluxo, por isso que demora muito. Se eu aumentar a corrente, quer dizer que os elétrons começam a fluir mais. Para os elétrons fluírem, se os elétrons conseguem fluir mais rápido, né? Você demora menos, é isso mesmo, tá? Tranquilo? Eu acho que tem mais um exemplo aqui. Acho que tem mais um exemplo. Podem tirar print. Beleza. Agora, audacioso. Audacioso. Calcule o volume de gás hidrogênio na CNTP durante a eletrólise de uma solução de ácido sulfúrico, sabendo que a corrente foi de 1 ampere durante 30 minutos. Agora sim a coisa endoideceu, porque agora eu estou produzindo um gás. Então, aqui a gente tem que ter um pouco de calma. A eletrólise é feita com uma solução de ácido sulfúrico. Então, o que tem? Então, imagina uma cuba. Aqui tem um eletrodo. E lá dentro está cheio de H+, e SO4-, 2. Mas o enredo é o mesmo. Se eu vou produzir gás hidrogênio, quer dizer que o hidrogênio tem que ser grudado no cátodo. No cátodo. O que vai acontecer com o hidrogênio? 2H+, aquoso, vai virar. Desculpa, vai virar não. Ai, droga. Vai receber 2 elétrons e vai virar H2. Tá bom?
Percebe que ele deu o tempo e deu a corrente. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é achar a carga. A carga. Então, ó, corrente é carga dividido pelo tempo. Então, a carga é a corrente vezes o tempo. Só que aqui, a parte chata é que eu tenho que colocar isso em segundos. Ó. Segundo. Então, a carga que eu vou gastar é a corrente, que é 1 ampere, vezes metade de 1 hora. Metade de 1 hora. Gente, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, aqui vai dar 1.800 segundos. 30 minutos da metade de 1 hora. Então, a quantidade de carga que a eletrólise usou foi de 1.800 coulombs. Tudo bem? Agora, o que eu faço com essa carga? Eu vou achar os elétrons. Vou achar os elétrons. Ó. 1 mol de elétron transporta 96.500 coulombs. Quantos mols de elétrons? 1.800. Eu vou arredondar, tá bom, gente? Como é um exercício de teoria, não vou ter muito critério. Dá 0,02. De elétron. Tudo bem? Ou seja, eu descobri quantos elétrons entraram aqui, ó. Beleza? Tá, agora, com essa quantidade, quanto de hidrogênio eu produzo? Então, agora vem a última regra de 3. Presta muita atenção agora, gente, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer o seguinte, que 2 mols de elétrons produzem 22,4 litros de hidrogênio na CNTP, que corresponde a 1 mol, né? Em vez de eu usar mol, eu coloco o volume. Eu coloco o volume. Então, ó, se 2 mols de elétrons produzem 22,4, quanto vai produzir 0,02? Produzir um volume V. Vocês conseguem perceber que a quantidade de mol produzida é 100 vezes menor? Olha aqui, ó. Certo? Dividir por 100? Então, o volume tem que ser 100 vezes menor. Vai ser 22,4 sobre 100. Ó, a conta ficaria assim. Fez 2, 10 a menos 2, dividido por 2. Vai dar 22,4, 10 a menos 2, né? Que dá 0,224. Tá? Aqui. Punk, né? Diferentão, assim. Podem tirar print, gente. Beleza. Bom, para a gente encerrar a teoria, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o processo de recuperação de metais.
Então, a gente já falou bastante sobre a história da estequiometria, da galvanização. Vimos que a estequiometria acaba envolvendo não necessariamente só a galvanização, tá? Então, para a gente fechar, eu queria mostrar... Aqui é rápido, tá? Por quê? Porque você não precisa saber reação nenhuma, você só precisa entender o processo. E o que ele tem de eletrólise, tá? Então, é uma análise de uma figura. Como é que a gente vai entender essa figura? Ó, imagina o seguinte. Aqui, desse lado, ó, primeiro eu vou fazer um desenho que eu acho que fica mais fácil, depois a gente vai para a figura, tá? Imagina que você tem aqui, ó, uma placa, e essa placa é uma placa de cobre impuro. Professor, da onde vem esse cobre impuro? Quando a usina, o cobre, ele é produzido a partir de um processo chamado ustulação, para produzir cobre. E nesse processo, o cobre vem com contaminantes. Que contaminantes são eles? Eu tenho contaminantes, como é que eu posso dizer? Metais meio vagabundos, como ferro, zinco e níquel. E tenho metais nobres, como ouro, prata e platina. E esse cobre, ele não, além disso, ele tem um problema. Né? Por que ele é tão problemático? Porque você não pode usar esse cobre para fazer cabo elétrico. Se ele estiver impuro, ele não conduz eletricidade do jeito que ele deveria. Então, o cobre que a gente usa no fio, ele é puro. Por isso que os caras roubam fio. Você tá ligado que uma galera rouba fio, né? Os caras roubam fio elétrico. Porque é caro. Tá? Então, a indústria tem um problema. Como é que eu purifico esse cobre? Segundo, tem metal lá dentro que custa caro pra caramba. Tem ouro lá. Então, o processo de eletrólise aqui, ele vai fazer uma coisa muito legal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cobre e vou provocar a corrosão dele. Eu vou pegar esse... Porque assim, esse cobre que está lá dentro, assim como todos os outros metais, eles têm NOx zero. Olha aqui um pouquinho. Olha para essas bolinhas aqui, ó. As bolinhas laranjas são o cobre. A platina, a prata, o ouro, o ferro, o zinco, são todos contaminantes. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou ligar esse cobre agora no polo positivo da bateria. Por quê? Porque eu sei que quando eu ligo uma coisa no polo positivo, a bateria começa a puxar elétron daqui. E aí começa o Paranauê. Adivinha quem vai perder elétron? Quem oxida? O zinco. Que é um metal vagabundo. O ferro, que é um metal vagabundo. E o cobre também oxida, que não é tão vagabundo, mas oxida. Então o metal ele vai corroendo. Agora, os princesos aqui, ó, não corroem. Adivinha por quê? Porque eles são nobres. Então eles começam a se depositar embaixo da placa. Embaixo da placa.
E eles são apelidados de maneira carinhosa de lama, porque quando você olha isso na indústria, parece um barro que tem ali. E como ela é depositada embaixo da placa do cobre, essa placa está corroendo, então essa placa é um ânodo, não é? Essa placa aqui é um ânodo. Então é a lama anódica. A lama anódica. Gente, para você ter uma noção, os caras usam a lama anódica para vender e pagar o processo. O processo ele se paga só pela lama anódica. Porque esse processo gasta energia. E aí, olha o que está acontecendo com o nosso princeso. O cobre. Ele está corroendo do lado esquerdo aqui, ó. E gruda no cátodo. Só que só ele gruda no cátodo, ó. Não tem ferro. Não tem zinco. E aí você consegue ter um cobre refinado. Chama cobre refinado. Como se for uma lama, os átomos vão se desprendendo dali de dentro. Tá vendo esse átomo aqui, ó? Ó, ele vai caindo, ele vai precipitando aqui, ó. Platina cai, o átomo não vai corroendo, ele vai perdendo a estrutura cristalina. Vai caindo os átomos aqui, ó. Plaque, 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 tá? Na verdade, o ferro não, né? O ferro ele oxida. O zinco também. Quem cai sem oxidar é a platina, ó. A prata e o ouro. Os nobres. A lama. O Enem já perguntou isso. Quem é a lama nódica? O Enem já perguntou isso, por exemplo. Quem é a lama nódica? Tá? São os metais que, por serem muito nobres, eles não tendem a oxidar. É claro que tem um detalhe que ninguém te conta, mas eu vou te contar. Para você fazer isso aqui, você tem que escolher uma DDP adequada. Se você aumentar demais a DDP, até essas coisas podem oxidar. A gente não conseguiu fazer uma placa de ouro corroer? No outro exemplo? Então, tudo depende de quantos volts você usa nessa bagaça aqui, ó. Tá? Eu só tô contando isso, gente, só para vocês entenderem um pouco melhor. O cara não vai perguntar para você quantos volts, tá? Embora ele até pudesse, mas ele não vai fazer isso. É só para você entender que eu preciso regular a voltagem para que isso aconteça, porque tudo isso parece muito fantástico, né? Parece assim, quem eu quero que oxide, oxida, quem eu não quero que oxide, não oxida. Não é bem assim. Eu vou controlar a DDP em que isso é feito. Beleza? Vou abrir para as perguntas aqui de encerramento da teoria. Podemos então encerrar nossa teoria? Perfeito, então. Maravilha.